Nós estamos estudando Mateus, capítulo 25. Hoje nós vamos encerrar esse capítulo, né? E depois, semana que vem, nós vamos passar para Tessalonicenses. Depois nós vamos passar também para alguns capítulos de Apocalipse, tá bom, irmãos? E vamos finalizar essa série de estudos estudando, então, alguns textos também de Daniel e Ezequiel, que nos falam bastante sobre a volta de Cristo. Então, Mateus capítulo 25, pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, pega um caderno, uma caneta, tome nota. Temos muitas coisas interessantes para refletirmos sobre esse texto. Mateus 25, a partir do versículo 31. Traz uma água, pai. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como o estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos maiores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua direita: Malditos, à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Queridos irmãos, a salvação em Jesus Cristo é pela fé e pela graça, crendo em Jesus Cristo como sendo o seu único e suficiente Salvador, crendo e aceitando que Ele nasceu de uma virgem, viveu 33 anos, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e que hoje Ele está assentado à destra de Deus e que Ele logo voltará. Crer no Senhor Jesus Cristo, confessar os seus pecados a Cristo Jesus, se arrepender dos seus maus caminhos e voltar-se completamente a Cristo Jesus. A salvação, sim, é pela fé em Cristo Jesus, mas a salvação verdadeira, ela se manifesta com atos de justiça, com atos de amor, com atos de transformação, de regeneração que a palavra de Deus nos... Então, aquele que é justificado e salvo, aquele que confessa Cristo Jesus, ele tem então uma vida diferente, ele tem então uma manifestação da sua vida diferente. A manifestação da sua vida, então, agora não é mais viver uma vida de maneira egoísta, uma maneira extremamente voltada para si próprio, voltada apenas para o seu bel prazer, voltado apenas para uma vida hedonista, narcisista para si próprio. Não,
A vida com Cristo Jesus, ela significa uma transformação de atitude, uma mudança de vida. Se não ocorre uma mudança de vida, se não ocorre aquilo que a palavra de Deus nos diz que é a regeneração e a santificação, a Deus, não participaremos da graça do Senhor Jesus. E é justamente sobre isso que esse texto diz. No dia do juízo, no dia final, o que vai acontecer é justamente isso. Nossas obras serão testadas, nossa vida será afirmada. Se de fato nós cremos em Cristo Jesus, o que de fato representa a nossa fé em Cristo Jesus? O que de fato tem representado a sua fé em Cristo Jesus? Muitos querem saber dos sinais da volta de Cristo. E os sinais da volta de Cristo, elas se manifestam todos os dias, a cada momento. De que maneira? Se manifestam quando nós vemos o órfão, quando nós vemos o faminto, quando nós vemos o estrangeiro, quando nós vemos as pessoas que precisam ao nosso redor. Esses são sinais da manifestação da graça de Cristo, sinais da manifestação de Cristo voltando, de Cristo presente em nosso meio. Queridos irmãos, é tão estranho essa dicotomização da fé, essa dicotomização, essa ideia de que a fé é simplesmente um sistema de crença, algo que eu simplesmente creio, mas não vivo. Eu creio, mas eu não demonstro a minha fé. É tão estranho isso. Eu não sei de onde que tem vindo isso. Eu não sei de onde as pessoas acreditam nisso. Mas aquele que de fato crê em Cristo Jesus, ele vive uma vida diferente. Ele vive não mais para si, mas ele vive para o outro. Ele vive para o próximo. Porque ele entende que o seu próximo é aquele que está ao seu lado e que pode ser o próprio Cristo. Um dos filmes que me tocam muito é o Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. E o final do filme, quando o Chicó é perdoado, ele volta, encontra um andarilho. E eles têm um único pedaço de pão. E aquele andarilho pega, no final daquela imagem, ele fala: me dá um pedaço de pão. Ele: vida, situação, que é isso? Que miséria é essa? Que é isso que eu estou fazendo? Gente, mas agora eu não vou dar nada para ele não vou dar nada para ele não, senão a gente vai passar fome. Aí ele vai andando, ele pega, ele olha, ele volta, pega metade do pão e vai lá e entrega para aquela pessoa que está no meio do caminho. E a vida cristã que fica nessa mudança, é uma luta dentro de nós. Ali é uma representação muito clara e verdadeira de que a fé com Cristo Jesus, a fé em Deus, não pode ser simplesmente uma fé que não age, uma fé que não tem fruto, uma fé que não tem demonstração, que não tem uma manifestação da graça verdadeira em Cristo Jesus. Queridos irmãos, a nossa fé em Cristo Jesus, ela precisa ser verdadeira. O que é diferente, de fato, queridos irmãos, é que tem religiões que falam que para você ser salvo, você precisa fazer as coisas para ser salvo. Mas nós não. Nós, porque temos a Cristo Jesus, nós fazemos atos de bondade porque Ele manifestou e Ele trouxe isso a nós. E por isso, então, vivemos esses atos de bondade, esses atos de manifestação da graça de Deus. Por isso, queridos irmãos, que não, para nós como cristãos, o verdadeiro sentido da cristandade, o verdadeiro sentido da fé em Cristo Jesus é simplesmente buscar melhorar a condição de vida de todas as pessoas. A nossa fé não é simplesmente uma fé pessoal. É uma fé pessoal, sim, mas é uma fé que ela é mais do que pessoal, ela também é comunitária, ela se preocupa com o outro, ela se preocupa com o próximo. Não é só a minha família, mas nós somos irmãos, e agora então somos irmãos em Cristo Jesus e nos preocupamos então com o nosso irmão em Cristo Jesus. E nos preocupamos também com aqueles que ainda não têm a Cristo Jesus, porque precisamos levar o Evangelho a ele. E o texto nos diz claramente, Mateus é escrito com um propósito.
mostrar que a fé que os judeus tinham era uma fé farisaica, era uma fé hipócrita, era uma fé sem atos de bondade, sem atos da justiça divina no dia a dia. Mateus é esse que mostra Jesus chamando os fariseus de sepulcro caiados, os fariseus de trapo de imundícia. Os fariseus, ele é o texto mais duro que tem dos evangelhos. E ele aqui, então, no capítulo 25, terminando o capítulo 25, ele nos mostrou, então, primeiro, a questão de estarmos preparados, de sermos prudentes, como as virgens prudentes. Depois, não enterrarmos o nosso talento, usarmos o nosso talento para granjearmos cada vez mais. E agora ele nos mostra que a nossa vida não pode ser um lago estanque. Ele precisa ser um lago que tem um canal que ele se abastece de Deus, se abastece do Espírito e divide com o outro, leva para o próximo. Porque o texto nos diz que todos nós seremos então avaliados diante da nossa fé em Cristo Jesus. E muitos crentes não se atinam para isso. Não compreendem verdadeiramente sobre essas coisas. Muitos crentes realmente eles estão vivendo a sua vida cristã, a sua vida com Deus, totalmente distante de Deus. Uma vida cristã que realmente não demonstra em nada a sua fé em Cristo Jesus. Não se preocupam com o próximo, não se preocupam com a necessidade do outro. E, queridos irmãos, nós estamos aqui para sermos diferentes. Jesus Cristo veio nos ensinar isso. Que nós estamos aqui para sermos homens e mulheres diferentes. Homens melhores. Homens melhores. Homens e mulheres que são melhores. Homens e mulheres que não são egoístas, que não são avarentos, mas homens e mulheres que são solidários. Se preocupam não só com seus próprios interesses, mas se preocupam com o outro, com o próximo, com a necessidade do outro, a necessidade do mundo, a necessidade daqueles que estão sofrendo. O texto nos desafia, queridos irmãos, a não vivermos uma vida cristã farisaica, uma vida cristã hipócrita. O texto nos desafia, queridos irmãos, a rompermos nossas barreiras de preconceito. Nós precisamos cuidar do estrangeiro, cuidar daquele que também está preso. Então, o texto nos desafia a entrarmos na complexidade da vida. A vida é extremamente complexa. E quando nós olhamos na complexidade da vida, nós precisamos então ter uma base muito clara do que significa a nossa vida. A nossa vida significa um preço muito alto que foi pago para nós. O sentido e o significado da nossa vida é que Cristo morreu por nós no nosso lugar. E se Ele morreu por nós, nós precisamos também dar a nossa vida pelo outro, pelo próximo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me dia após dia. Será que nós estamos vivendo essa fé verdadeira? Será que nós que estamos vendo as pessoas que estão do nosso lado, que estão sofrendo, será que quando a pessoa pede realmente para a gente orar, a gente ora? Será que realmente a gente se preocupa? São tantas e tantas pessoas que estão necessitadas. A gente vive num país extremamente desigual, desumano, um país extremamente carente. E Jesus disse, olha, quando eu tive fome, você foi me ver. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Quando eu fui estrangeiro, você me acolheu. Quando eu precisei de roupa, você me vestiu. Você cuidou de mim. Quando eu estive preso, você não me abandonou na prisão, mas você me visitou. Você não me abandonou. Você não se esqueceu. Na grande verdade, ele está dizendo o que Deus fez por nós. Quando tivemos fome, Ele nos deu o pão da vida. Quando tivemos sede, Ele nos deu a água da vida. Quando fomos estrangeiros, Ele nos adotou em Cristo Jesus. Quando não tínhamos o que vestir, Ele preparou para nós uma roupa nova,
roupas novas, alvas, sem mancha, sem pecado, sem restrição. Quando estávamos presos nos nossos pecados, envoltos no lamaçal de pecados, Ele já nos amou quando nós ainda nem o amávamos. O texto nos diz claramente que nós precisamos viver o que Cristo viveu por nós, o que Cristo fez por nós. Que eu e você possamos viver e ouvir o versículo 34. Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes preparei desde a criação do mundo. O meu anseio, o meu desejo, o meu propósito de vida, aquilo que eu tenho feito e me dedicado no meu ministério, é que nós possamos ouvir essa declaração do Senhor, o nosso Deus. Que essa declaração possa ecoar na sua vida todos os dias. Que você possa refletir sobre ela todos os dias. E que todos os dias você possa querer realmente estar do lado da direita do Senhor, o nosso Deus. E não do lado da esquerda, aonde estará aqueles que serão condenados e não serão poupados, porque viveram escarnecendo de Deus, viveram uma vida religiosa, farisaica e hipócrita, distante do amor, da graça e da vontade do Senhor, o nosso Deus. E eles estarão condenados por toda a eternidade. Que eu e você possamos então estar do lado daqueles que são chamados benditos de meu Pai. Benditos porque fomos alimentados com o pão da vida, com a água da vida, e partilhamos o pão da vida e a água da vida a todos aqueles que precisavam, a todos aqueles que vimos ao nosso redor, e contribuímos para que eles pudessem também serem assistidos com a graça, com o amor e a misericórdia do Senhor, o nosso Deus. É tão interessante, queridos irmãos, porque o Evangelho é mais do que crer certo. O Evangelho é mais do que saber o certo. O Evangelho é viver de maneira coerente, ou melhor dizendo, congruente entre a sua fé e a sua vida. Congruência no sentido de que se unem a sua fé com as suas atitudes. O Evangelho de Cristo nos torna, então, participantes deste reino. Não um reino religioso, não um reino mesquinho, egoísta, narcisista, hedonista, mas o reino daqueles que são como Cristo, daqueles que compreendem quem é o Cristo e o que o Cristo fez e o que o Cristo viveu. Que eu e você possamos então entender o que Cristo fez, o que Cristo viveu, e possamos viver como Cristo viveu, levando o pão da vida, a água da vida, levando a esperança das roupas novas, levando a esperança do cuidado da adoção em Cristo Jesus, levando a graça do amor de Deus Pai a todos aqueles que precisam. Que o nosso Evangelho seja verdadeiro e real, mas não uma fantasia. Que o nosso Evangelho seja de fato uma testemunha viva. E eu queria terminar essa mensagem falando uma frase de Francisco de Assis. Que a minha vida fale mais que as minhas palavras. Que as nossas vidas falem mais do Cristo que cremos do que as palavras da nossa boca. Que a nossa vida manifeste mais do Cristo que cremos do que das coisas que falamos. Que as nossas atitudes falem mais do Cristo que vivemos, que aceitamos e que dizemos crer como Ele sendo o nosso único e suficiente Salvador. Sejam mais claras as pessoas
do que aquilo que de fato falamos, daquilo que de fato acreditamos. Que as nossas atitudes realmente demonstrem a nossa confiança verdadeira em Jesus Cristo. Essa é a minha oração pela minha vida, pela vida da minha família, pela sua família, pela sua vida, pela vida da nossa igreja. Que nós sejamos o povo que vive o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Cristo, nesse mundo tão caótico, complexo e carente que a gente vive, e necessitado. Como o mundo necessita de pessoas para mostrar para ele o amor, a adoção, o cuidado de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Deus nos capacite a levar o alimento para quem tem fome, a água para quem tem sede, a roupa para quem está nu, a acolhida para quem se sente abandonado. Que Jesus nos capacite a vivermos o verdadeiro Evangelho nesses dias. Que Deus nos dê a graça, porque os sinais nos mostram isso. Ele volta, Ele está voltando. E nós queremos ouvir: sejam bem-vindos, benditos do meu Pai, porque quando tive fome, vocês me deram de comer. Quando tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu não tinha o que vestir, vocês me vestiram. Quando me senti estrangeiro, vocês me acolheram. Quando fui preso, vocês não me abandonaram. Que Cristo e que o Santo Espírito nos leve a viver a verdadeira vida do Evangelho nesses dias e por os dias que vamos viver daqui para frente. Amém? Pai, eu peço, Pai, que o Senhor nos fortaleça de fato em Tua Palavra. Tira de nós, ó Deus, todo o espírito religioso, todo o farisaísmo, toda a hipocrisia. Tira de nós, ó Deus, toda mesquinhez, ó Pai. Tira de nós, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que de fato mais atrapalha do que de fato leva as pessoas a Te conhecerem verdadeiramente. Que o Teu Espírito faça uma obra, ó Pai, para que possamos realmente demonstrar o Teu amor a quem precisa, ó Pai. Demonstrar o Teu amor verdadeiramente a todos, ó Pai. Que a nossa palavra, de fato, a nossa vida revele, ó Deus, a Tua grandiosidade, o Teu cuidado. Usa-nos, ó Deus. Continua, eu quero Te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que a nossa igreja está tendo, ó Pai, de ajudar tantas vidas, Senhor. E que a gente fique incansável, ó Pai, entendendo que essa é uma missão que o Senhor está nos dando, um privilégio que o Senhor está nos dando. Eu quero agradecer também, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de anunciar a Tua Palavra. E que possamos viver a Tua Palavra, Pai. Que as nossas atitudes falem tão alto, para que as pessoas venham perguntar a razão da nossa fé, Senhor. E que ao falarmos da razão da nossa fé, as pessoas possam, de fato, se voltar completamente para o Senhor e Te amar completamente, Senhor. Eu Te peço isso, ó Deus. Age em nós e cumpre em nós os Teus planos e a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém.